Também um abraço da apóstola Estela. Ela está lá nos Estados Unidos e confiando em Deus em primeiro lugar e em segundo lugar na Késia, eu vou sábado para lá. Então ela sabe a responsabilidade dela também, né? Então, mas primeiro é Deus, né? Eu já coloquei Deus em primeiro porque, né? E em segundo, eu estou indo sábado para lá e para conhecer a minha netinha, que nasceu por último, né? É interessante, eu sempre comento, falo isso. Quando eu estava com 51 anos, eu infartei. E quando eu voltei da colocação dos estentes, tudo que os procedimentos que foram feitos comigo, eu acordei numa UTI, e eu estava no Rio de Janeiro. E a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte, falei, eu sempre ministrei e falei sobre família. E num determinado momento, a Bíblia diz claramente que nós vamos ver o filho dos nossos filhos. E naquela época eu não tinha nenhum neto. Falei, Senhor, eu quero ver isso se cumprir. Quando foi agora, em outubro, novembro, no início de novembro, nasceu minha 7ª neta. Então eu tenho 7 netos. O pessoal até brincou que eu já tenho uma congregação, né? Já está ali um ponto de pregação aí só com os netos e netas, né? Então, nasceu em novembro, aí a apóstola Estela foi para lá, e eu fiquei, e agora, sábado, em nome de Jesus, nós estaremos juntos lá, e eu vou estar conhecendo a Sofia, né? Que é esta última aí que nasceu, mas eu creio que vem mais ainda, viu, gente? Eu creio que se Jesus não voltar, a família vai crescendo, né? Porque Deus, Ele é muito bom, queridos, muito bom mesmo, né? E quando Ele dá uma palavra para nós, e você recebe uma palavra profética, mesmo que seja doida, porque normalmente é doida a palavra profética. Você olha e fala, mas isso aí, receba, guarda isso para você. Guarda isso no seu coração. Porque se Deus está falando, é porque Ele vai fazer e vai cumprir tudo aquilo que Ele está prometendo. Amém? Nós estamos aqui agora em 7 dias proféticos, aqui na Fonte de Alívio. E o tema principal é preparando os santos para a edificação do reino. Então nós queremos e nós estamos ouvindo falar sobre o reino. E a gente vai logo lá para o Pai Nosso, né? Venha a nós o teu reino. Agora você acha que o reino de Deus vai vir num lugar sujo? Vai vir num lugar onde há mentira? Vai vir num lugar onde ninguém está preocupado com ele? Não. Nós precisamos o quê? Nos prepararmos para trazer o reino de Deus, né? Como é o nosso tema desse ano aí, construindo o reino de Deus na igreja apostólica. Então nós não podemos, nós recebemos a palavra e vamos ficar ali guardando, não. Recebe ela, põe no teu coração e regue ela com oração. Se o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Né? É interessante que a minha vinda aqui hoje é um milagre, porque os meus filhos, aí o Alain, já estava me falando, ligando, você vai conseguir esse ano? Como é que vai? Não sei se você vai viajar, como é que vai ser? E aí eu ligo para ele, acho que uma semana antes de começar aí, e eu falei para ele assim, olha, eu gostaria muito mesmo de estar lá. E o dia que eu posso é dia 2. Né, que é o segundo dia, né, é o dia que vai me possibilitar de estar lá. E eu acredito que ele falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Porque eu já tenho alguém para o dia 2, eu já tenho. Mas Deus é tão bom,
que alguém trocou comigo, né? Falou, não, traz ele, eu vou no outro dia, então, em outro dia da semana. Então, quer dizer, quando há um desejo no nosso coração, queridos, porque o meu desejo é lógico, é de estar mais vezes aqui, estar vendo vocês, né? Estar com vocês, estar com ele, né? Mas nós estamos trabalhando aí em prol do reino. Nós estamos lutando, é um de cá, outro de lá, e nós estamos aí realmente caminhando com força total, queridos, naquilo que Deus tem pedido para nós. E aí, quando nós falamos, ele comentou comigo, ele falou assim, olha, vamos falar o seguinte, vamos estar nesse dia 2, preparando os homens. Cadê os homens aqui? Levante a mão. Glória a Deus, hein? Vocês vieram e estão dispostos a ouvir, né? Para as mulheres também, evidente, vai servir, né? Mas preparando os homens para a edificação do reino. E é importante, como é importante, né? Quando um homem tem essa consciência. E os textos básicos que eu vou usar vai ser Efésios 4:12, amém? Que diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo, para que o reino de Deus seja edificado, amém, queridos? Este é o desejo de Deus. E também eu queria ler com vocês Gênesis 2, de 7 até o 25, amém? Que é a base que nós vamos usar. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivo. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que acabara de formar. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos, boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra do Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, repitam comigo os homens, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, que lhe corresponda, a uma ajudadora em outras versões. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, este seria o seu nome. Assim,
O homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, varoa, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus, e não se sentiam envergonhados. Amém, queridos? É interessante porque nós vamos falar justamente sobre o homem, né? Sobre aquilo que o homem, ele precisa dar o primeiro passo para a edificação do seu reino, aonde? Dentro da sua casa. Porque ser um bom pastor, ser um bom líder, ser um bom evangelista, ser bom apóstolo, mestre, profeta, na igreja é fácil. Mas e na sua casa? E aonde ninguém está olhando para você? Aonde ninguém está olhando para aquilo que você está fazendo, queridos? A edificação do reino de Deus na terra começa quando entendemos os princípios de Deus para nós. Pois Ele, Deus, se move através dos seus princípios. E um dos primeiros princípios estabelecido é de que o homem é sacerdote, estabelecido sobre a sua casa e família. Então, homem, mas o meu marido ainda não conhece Jesus. Não importa, ele é sacerdote, ele não sabe, mas ele já é um sacerdote. E ele vai ter que dar conta do seu sacerdócio. E o que a gente tem visto hoje é muita coisa que tem mudado com relação ao homem, com relação àquilo que Deus fez lá no início, queridos. Esse princípio é para todo homem que já nasceu do sexo masculino. Deus criou homem e mulher, queridos. Foi isso que Deus criou. E a gente tem visto que as coisas estão mudando. Por quê? Porque o diabo sabe que aquele homem que Deus criou vai ser um sacerdote. Vai ser um representante de Deus aqui na terra, dentro da sua casa, dentro da sua família. E eu sempre digo, o primeiro ministério que Deus dá ao homem é você cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa. Porque se você for um bom homem, com aqueles que estão muito próximos de você, você vai ser um excelente líder, um excelente pastor. E você não vai precisar falar para ninguém, você não vai precisar usar um crachá nenhum, mas as pessoas vão olhar e vão falar: puxa, você tem algo diferente. Porque o maior testemunho que um homem pode dar é as suas atitudes. Sabe, querido? Então, nesta noite, homem, pensa bastante sobre isso, né? O seu sacerdócio familiar se inicia ao se casar e quando você se torna um com a sua esposa. Portanto, hoje eu quero trazer aquilo que o Senhor colocou
nos nossos corações, uma palavra sobre preparando os homens para a edificação do reino. Sabe, mas preparando mesmo, queridos. E nós, para sermos preparados, nós precisamos ser o quê? Persistentes. Quantas vezes alguém chegou para você e falou, olha, você não vai chegar em lugar nenhum, você deve parar, eu acho que não tem jeito, e aí você pega e para. Mas o que Deus quer é que você caminhe, que você busque forças nele. É Ele quem vai te capacitar, queridos. E para isso nós precisamos estar abertos para ouvirmos, para aprendermos, para meditarmos na palavra de Deus. Vejam aqui, queridos, alguns pontos importantes que mostram a importância do homem. Tem homem aqui? Olha, a importância do homem desde o início. Desde o início para esta edificação. Olha que interessante. O início de tudo é a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Nós lemos aí, né? Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou um ser humano, um ser vivente. E o Senhor Deus o coloca onde? Num jardim, no jardim do Éden. Um lugar de perfeição, um lugar que ele tinha tudo, um lugar que ele não precisava ter esforço nenhum, a não ser lavrar, cuidar daquela terra. Era o que ele tinha que fazer. Porque não dá, né? Já pensou Deus criar o homem, pode não fazer nada? Fala para o seu irmão aí, se tiver algum homem, fala assim, você faz alguma coisa, né? Pode perguntar para ele aí, ver se ele faz alguma coisa, né? Na geração de hoje, tem homem que está lá na sala, assistindo televisão, sossegadão lá, e aí ele manda uma mensagem para a mulher, a janta está pronta? Dentro da mesma casa, queridos. Olha, Deus folgado não vai entrar no céu não, viu, queridos? E o que mais eu tenho visto nessa época, querido, é homem, pode falar, né, Alan? Folgado e frouxo. E outra, eu estou falando de homens dentro da igreja, queridos. Não é de quem está lá fora. Porque quem está lá fora, o diabo já está tratando do jeito dele. Mas dentro da igreja a gente tem visto isso, queridos. E aí Deus fala, olha, você vai poder comer de tudo, né? Só uma você não deve tocar. Quer dizer, Deus deu tudo e pediu apenas uma coisa, essa você não deve tocar, porque se você comer do fruto desta árvore, você morrerá. E morrerá, querido, é no sentido espiritual, é morrer, ele estava ali cortando o seu relacionamento com Deus. Ele estava perdendo tudo aquilo que Deus havia dado a ele ali, porque ele não soube aproveitar, queridos. Então nós precisamos, como homens, estarmos bem atentos e aproveitarmos todas as oportunidades que Deus nos dá. Porque Ele pega e envia Jesus para morrer em nosso lugar, para ser o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele manda o seu Filho para realmente tornar o quê? Fazer uma ponte entre nós e Deus. E por que Ele fez isso, queridos? Vamos lá. Vemos que após a criação de todas as coisas, Deus criou o homem, Adão, para ser o gerente lá,
de tudo, lhe atribuiu tarefas de cultivar e guardar no jardim do Éden, e também lhe deu uma proibição só: não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto, homem formado, tarefas estabelecidas, proibições estipuladas. Então Deus deu a ele todos os direitos que ele tinha e só deu um dever para ele, queridos, que era não comer daquele fruto. E aí vejam aí, queridos, aonde que a coisa vai entrando, onde as coisas vão acontecendo, né? Mas a obra de Deus ainda não estava completa para o homem, pois ainda faltava uma coisa: sua ajudadora. Então os homens repitam comigo: minha esposa é minha ajudadora. Ela não é a minha atrapalhadora. E por que tem muitos homens? Pô, minha mulher só me atrapalha. Só atrapalha. Você não conhece ela. Você sabe por que ela só atrapalha? Porque você não está sabendo o quê? Se posicionar como sacerdote, como homem de Deus, porque a Bíblia diz que ele fez a mulher para ser uma ajudadora, alguém que estaria ali do teu lado te ajudando. E às vezes, queridos, a gente vê que os homens se esqueceram disso. Eu sei que é só para aqueles que não vieram, tá? Mas quantas vezes tem discussões que é perda de tempo? E fica remoendo aquilo, fica remoendo. Alguém aqui já criou boi ou não? Vocês sabem como é que o boi se alimenta? Capim, com feio, mas o que ele faz? Ele come, depois volta, ele continua comendo, continua comendo e vai. O mesmo, tá? Não é outro, não. É o mesmo. Então, às vezes, queridos, nós precisamos, para viver o melhor desta terra, para realmente trazer, para que venha o reino de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos começar a mudar, queridos. Começa o ano, todo mundo, não, agora eu vou mudar. E a coisa não acontece. Por quê? Porque as pessoas só falam da boca para fora. O que é preciso ter é atitudes. E atitudes começam daquele que está ali cuidando do seu lar, da sua casa, que é o homem. Porque é muito fácil você, muitas vezes, jogar a culpa na mulher e não assume a sua responsabilidade. E aí Deus cria a ajudadora, né? Nós lemos aí, ele pega, põe Adão para dormir, e quando Adão acorda, né? Está ele ali, né? Está a mulher do seu lado. Eu imagino, você já imaginou que Adão deve ter falado a hora que ele viu Eva pela primeira vez? É bom a gente pensar um pouquinho nisso, né? O que será que ele tem falado? O que ele tem dito, né? Eu acredito que ele olhou e falou assim: uau, tudo isso é meu agora. Porque o que acontece? Ele começa a profetizar, Adão. Essa agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele está trazendo ali para si a unidade que há entre os dois. Então ele começa ali algo tremendo. Deus olhou para ele, para Adão, e viu que ele precisava de uma ajudadora para que tudo realmente esteja completo na sua vida, queridos. Então, por exemplo, nós entendemos isso muito claramente.
Então você tem alguém que venha justamente para te ajudar, para completar as coisas. Alguém que vai caminhar com você, que vai estar do teu lado. E outra coisa, homens, uma coisa importante, que isso fique muito claro dentro de você: a mulher não é igual ao homem. Deus criou com diferenças para completar em nós aquilo que nos faltava. E se o homem começa a enxergar isso do ponto de vista da criação de Deus, ele vai ver que dá para mudar muita coisa. Dá para se construir muita coisa. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Por isso ele cria a mulher através de uma das costelas do homem, para que ela seja ajudadora no processo de gerenciamento do seu reino aqui na terra. Porque o reino de Deus já estava estabelecido ali no Éden, queridos. Ele estava lá. E glória a Deus que Jesus vem e nos ensina a melhor oração. Que venha o teu reino, Senhor, mas que seja feito o quê? A tua vontade. O grande problema é que nós queremos colocar a nossa vontade na frente. Nós queremos as coisas do nosso jeito, então está na hora de mudar, queridos, e deixar Deus agir na sua vida. Deus falar assim: eu preciso de você e eu vou fazer o melhor para a tua vida. Por quê? Porque nós, como seres humanos, sabemos só o que aconteceu hoje, mas Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Então Ele está nos preparando para isso o tempo todo, queridos. E através de tudo isso que nós vimos, constituiu o quê? A primeira instituição no mundo que Deus criou, como isso é importante, que foi a família. Antes de qualquer coisa, antes do pecado, antes de tudo. Né? Tem até uma música que a gente canta, né? Uma família, vivemos todos juntos, tal, né? Como irmãos, né? Mas como é que está aqui na terra? Eu comento bastante isso, eu vejo o final de ano, e eu sempre comento com o pessoal que está bem próximo de mim. As pessoas, às vezes, tiveram um ano brigando 364 dias no ano. No último dia, vamos nos reunir, né? Vamos aí estarmos abraçados, né? Vamos fazer alguma coisa aqui. Qual o nome da palavra mesmo que eu uso muito, Fábio? Vamos nos confraternizar. Queridos, nós somos filhos de Deus. A nossa confraternização tem que ser diária, queridos. Não é um dia. É lógico, você pode ter acordado um dia, às vezes não está muito bem. Teu marido não está muito bem. Mas isso não impede de que você venha descontar o teu não estar muito bem dentro da sua casa. Com a sua mulher, com seus filhos, enfim. Então nós precisamos mudar. Nós podemos fazer o nosso lar realmente um lugar de paz, querido, como homens. Isso depende de nós. Porque Deus colocou a gente para que a gente fizesse isso. Para que nós fizéssemos isso. E aí o que acontece? A queda do homem. Onde começa a história toda? A deturpação do plano de Deus por causa do pecado. Tudo estava caminhando bem, queridos, até Satanás entrar na jogada e fez que o homem caísse em pecado. E aqui a gente vai entender uma coisa, querido, que nós, como homens, né, para
trazermos o reino de Deus junto de nós, a primeira coisa que a gente tem que aprender é assumir as nossas falhas. E principalmente para aqueles que estão próximos de nós. Porque muitas vezes a gente tem visto os homens aí agindo como os donos da verdade e não existe outra verdade. Isso a gente tem visto muito, queridos. E aí Satanás vem e falou, bom, vou derrubar o homem. Olha que interessante. A serpente, Satanás, você veja bem, naquela época até a serpente falava, hein? Então, olha, põe a mão no seu ouvido assim, e fala, Senhor, proteja o meu ouvido, para que eu possa ouvir somente a voz de Deus. Porque o diabo continua soprando, para tentar destruir. A serpente engana a mulher Eva para desobedecer, queridos, a única regra que Deus havia dado. A única regra que Deus havia dado. E a mulher influencia o homem Adão, e também ele desobedece, e ambos caem. Gênesis 3 conta isso para nós. Neste momento, tem homens aqui? Quem foi enganada? Foi Eva. Responde para mim os homens, foi Eva? Vocês estão aí ou não? Quem que a serpente falou primeiro? Foi para Eva. Então a gente vê que a partir daí, queridos, o que acontece? A mulher influenciou o homem, falou, olha, a fruta é boa e não vai acontecer nada com a gente não, vai, né? E o homem foi junto com essa ideia. E ambos caíram. Nesse momento, muitos culpam a mulher por ter sido a porta de entrada para o pecado. Por isso que nós precisamos ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra. Eu fico vendo, não tenho nada contra isso, você tendo tempo, faça. Mas as pessoas às vezes ficam assistindo série, mais série, mais série, mais série, mais série, mais série, mais série, mas não param 15 minutos por dia, pelo menos, para ler a palavra de Deus. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Todos nós temos, queridos. O tempo que Deus deu é igual para todo mundo. Então, por que uns conseguem e outros não conseguem? Ah, mas eu começo a ler, me dá um sono, né? Então, meu filho, vamos começar a orar mais, então. E aqui a gente vai entender o seguinte, queridos, né? Que durante muito tempo, a gente ainda ouve muitos pregadores falando sobre isso, né? Que, por ela ter sido a porta de entrada para o pecado, ela deveria ter caído primeiro. Mas sabe quem foi o grande culpado de tudo isso? Nós, o homem. Você sabia disso? Não foi ela. Simplesmente Satanás, ele é astúcio. Entendeu? Ele é astuto, ele tenta de tudo para tentar fazer alguma coisa. Onde estava o homem quando Satanás estava influenciando Eva? Querido, se nós vamos estabelecer o reino, nós precisamos mudar algumas coisas. Mudar em muitas coisas, queridos. E mesmo sabendo que cada um é responsável por suas escolhas, por que o homem apenas culpou a mulher?
Quando Deus vai falar com ele, o que houve, Adão? Não, o que houve foi o seguinte: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu o fruto e eu comi. Mas ele tirou a culpa dele, ele tirou toda a responsabilidade dele e jogou em cima do quê? Da mulher. Mas se ele estivesse ali, cuidando da sua mulher, cuidando das coisas que Deus determinou para ele, Satanás não teria oportunidade, queridos. Infelizmente, muitas vezes, o diabo entra nas nossas vidas, porque todos nós temos que estar atentos, porque o inimigo não quer aquele que está lá fora, que está matando, roubando, que está nas drogas. Esse ele não quer. Ele quer o quê? É o povo escolhido de Deus. E aí, queridos, vai lá, Adão, apenas culpou a mulher. E aonde ele culpou? Quando Deus o questionou sobre a sua desobediência. Eu creio que se tivesse ouvido ali sinceridade, e Adão falava assim: Deus, eu sou o culpado. Eu deveria estar cuidando aqui da minha esposa, deixei ela sozinha, deixei ela vagando aí. Mas não, o que ele fez? A mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto, eu peguei e comi. Queridos, quantos homens hoje continuam assim? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. O que resolve quando você diz que a culpa é do outro? Nós vemos aí, né? Nós temos aqui, tem alguém que é advogado aqui? Que advoga? O que acontece? Às vezes você encontra, não, eu quero fazer justiça. Aí vai lá, a pessoa, não. Olha, fiz justiça, a pessoa está condenada a 35 anos, não passa nem 10. Se passar. E aí já sai, já consegue, já volta a uma vida normal. Então o culpado, queridos, não muda a história. Agora, aquilo que acontece, é isso que está tentando mudar a história. E muda a história de muita gente, queridos. Mas de muita gente. E eu acredito que se Adão aqui tivesse sido realmente honesto, um homem que realmente sabia que ele estava ali no meio de todas as bênçãos de Deus, de tudo que Deus tinha dado. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se ele tivesse assumido, mas ele não assumiu. Tem um homem do seu lado aí e fala para ele: está na hora de você começar a assumir, hein, meu filho? Passou da hora, hein? Aí a gente sabe, por que Adão já fez isso? A resposta é, porque já havia entrado o pecado, e a coisa já estava toda bagunçada, todo o plano que Deus tinha montado para o homem, tinha caído ali. Então, Adão mentindo, jogando a culpa em Eva, Eva jogando a culpa na serpente. Só que os dois caíram, os dois perderam, queridos. Então a gente precisa observar isso. Porque quando se fala num homem, mesmo você, sendo solteiro, já vai aprendendo. Você precisa ser um sacerdote dentro da sua casa. Um representante de Deus em todos os momentos. Às vezes você vai para um lugar, aí está lá. Principalmente em sala de espera de consultório médico. Começa a conversa. Ah, o que você tem? Ah, eu estou com uma dor aqui, outra ali. Ah, eu tive um amigo meu que também teve uma dor dessa. Não durou 3 meses.
Aí você começa, então eu vou ter agora um mais um, eu vou ter 3 meses, né? E aí vai. Por isso que a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu sempre digo, um homem chega num boteco, num bar, ele não sai de lá sem tomar uma bebida, sem pagar um tostão. Sempre tem alguém que paga. Agora eu nunca vi, embora esse ano a gente vai começar a ver muito aqui acontecer, alguém chegar no açougue e falar, tô aqui, 3 quilos de picanha para você levar para casa. Vocês estão percebendo que como o inimigo vai ganhando terreno? Que é por isso que nós precisamos o quê? Construir da melhor forma possível. Para que venha a nós o reino de Deus. Que seja feita a sua justiça. Então nós precisamos fazer isso. Queridos, quando um homem ora, as coisas mudam. Eu me lembro, aproveitando, né, quando o Alain me liga, que a Adriana, os meus filhos ela estava no hospital. Talvez ele nem vai lembrar. Mas ele me ligou chorando, desesperado, porque disseram que a Emily não iria vingar. E eu disse para ele, você já orou? Ele disse já. Mesmo sem forças, mas eu já orei. Falei, então tá bom. Nós vamos unir as nossas orações agora. Porque quando você ora na sua casa, homem, como sacerdote, você vai ver que a coisa é muito mais fácil de ser resolvida. E a Emily veio ou não veio? Está aí. Né? Ela veio aqui me cumprimentar. Nós vimos praticamente ela crescer. Né? Gosta do morango, gente, que só, viu? Vai gostar de morango assim. E quando ela ia lá com a mãe dela, já deixava uma caixinha lá, que eu sabia que ela ia comer o morango dela. Então, queridos, só que havia uma sentença ali. Queridos, o homem pode dar a sentença que ele quiser, mas a resposta final vem de Deus. Amém? A Luciana está aí, ela me viu dentro de uma UTI. Eu conversando com ela, não sabia nem quem era. Nem meu nome eu sabia lá. E ela viu o que Deus fez. Estava com uma infecção terrível, queridos. Que pegou o corpo todo. Quando você pega uma infecção assim, já encomenda o caixão, já vai fazendo, porque o retorno é muito difícil. E aí eu não entendia, porque depois que eu saí, eu estava bem, tranquilo, as coisas tudo em ordem, o médico me segurando lá. E fazendo aquele exame todo de sangue, todos os dias. Que é o hemograma. Porque nem ele, aí uma hora ele falou para mim, olha, é incrível, porque o estado que está, o primeiro que você fez, a infecção que você estava, e agora, todo exame que você faz está dando bom. Então vamos te segurar mais uns dias aqui. Eu pensei comigo, segura o tempo que quiser, porque quando Deus começa a sua obra, Ele termina na vida da gente, querido. Sabe, nós precisamos crer nisso. E eu sempre digo, Deus só leva os servos dele para o hospital para a gente estar orando para os outros. Porque se você não ficar doente, você não vai lá. É difícil ir. Mas pelas estatísticas, você vê que está cheio de outras crenças aí. Sabe? Então nós precisamos estar despertando para isso, queridos. E aí nós vimos, né?
que bagunçou todo o plano de Deus, tudo que Deus tinha planejado, bagunçou. E hoje, queridos, Satanás continua buscando deixar tudo fora da ordem que Deus determinou. É por isso que a gente tem visto tanta barbaridade por aí, queridos. É por isso que nós teremos que pagar um preço alto, mas nós temos que enfrentar esse levante do diabo que ele está fazendo aí. Nós precisamos mudar a situação, queridos, nos posicionar como pessoas, homens de Deus, queridos. A Bíblia diz: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da esposa é o marido. E o cabeça de Cristo é Deus. Então o homem, 1 Coríntios 11, 3, foi criado para ser o quê? Cobertura, queridos. Você é o guarda-chuva aberto na sua casa, com sentido de proteção em todos os sentidos. Porque Deus fez dessa forma. E a gente tem visto as pessoas tentando mudar. A Bíblia diz que cada uma de vocês, cada uma das esposas, deve se sujeitar ao seu marido como o Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é Salvador. Como a igreja tem que estar sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita ao seu marido. Efésios 5, 22 a 24. Queridos, a palavra é muito clara com as coisas devem ser. É muito clara. Mas o que a gente tem visto é que os homens têm mudado isso aí um pouquinho. Eles têm trazido as coisas ao seu favor. Vejam bem. As coisas devem ser: Cristo é o meu cabeça. Eu, como homem, sou o cabeça da minha esposa. Porém, o que o mundo e a sociedade têm pregado nos dias de hoje? A primeira coisa, que o homem não deve ser o chefe, pois isso é machismo. E aí, queridos, como é que vai vir o reino de Deus? Através da vida de um homem que realmente tem agido como machista. Tem mulher hoje fazendo aula de boxe para brigar com o marido. Se ele vir bater nela, ela também se defende. Por quê? Porque o homem, ele acha que ele é o dono do pedaço e acabou. Queridos, há formas e formas de você mandar. Antigamente era tudo na base do chicote, do medo, né? Mas você pode conseguir a mesma coisa de uma outra forma, falando a mesma coisa de uma outra maneira e atingindo os seus objetivos. Amém? Se tiver algum homem machão sair do seu lado aí, fala: você está fora, hein, meu? O homem foi feito para proteger. Não é para espancar, bater, acabar, destruir. Não é? O rapaz me contava uma história esses dias, acho que foi essa semana, muito rapidamente, que o marido precisou ir trabalhar fora. E foi para um outro país. E o que aconteceu? Lá no outro país, ele não conseguia voltar, porque ele não estava com a sua documentação em ordem. Ele ficou praticamente preso durante 20 anos. Aí ele volta. E durante esses 20 anos, ele só pensava na sua esposa, na casa que ele deixou.
E aí ele volta, quando ele chega de longe, ele vê um homem deitado no colo da sua esposa. E aí ele já ficou revoltado, ele ficou muito bravo. Falou, puxa vida, eu fiquei 20 anos lá, fiquei me guardando para retornar, para estar ao lado dela, e agora eu chego aqui e vejo essa cena. E quando ele chega mais próximo, ela se levanta, ela vai abraçar ele, ela vai beijar, ela vai dizer que estava com muitas saudades, a falta que ele fez, e ele pega e vira assim, esse homem, o que ele está fazendo aí? Este homem é o filho que se deixou na minha barriga, quando você foi para lá. Percebe, queridos, que a gente tem que tomar cuidado, para que Deus nos dê discernimento. Nós precisamos ter discernimento. E aí ele se derreteu todo ali, né? Igual uma pedra de gelo, né? Mas ele já chegou com os 2 pés. E era o filho dele que ele não conhecia. E passou 20 anos preso na Rússia. E é muito comum nos dias de hoje a gente ver que tem presos políticos lá que estão há 15, há 20, há 30 anos lá. Então a gente precisa estar bem atento, queridos, né? A mulher também precisa mostrar a sua força. E muitas vezes é ser aquela que está mandando, usando o que? O feminismo. Os direitos agora é igual, é tudo igual. Mas Deus não fez assim. Então o homem precisa saber trabalhar com isso dentro da sua casa. Não por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Queridos, em tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos na palavra de Deus a resposta. Encontramos a resposta. Queridos, a gente tem visto tantas ideias distorcidas, fruto do quê? Da bagunça que começou lá atrás, com o senhor Adão e a senhora Eva. Agora nós não podemos, não, mas o mundo mudou, o mundo pode ter mudado, mudou para pior, mas a Bíblia diz que Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, queridos. Deus não mudou, o objetivo dele no princípio está aí até hoje. E a gente tem visto isso, querido, dentro das igrejas. E isso tem tomado cada vez mais terreno, queridos. Marido desrespeitando a esposa na frente dos outros, esposa desrespeitando o marido. E aí você vem e fala, não, Senhor, que venha o teu reino. Deus olha e fala, meu Deus, esse reino precisa ser limpado, precisa ser lavado, precisa ser limpo. Você precisa realmente aprender a ser o homem, a ser um sacerdote. Queridos, antigamente, quando o sacerdote ia lá no templo, lá, que era o momento dele entrar em oração, ele era amarrado por cordas, porque se ele tivesse em pecado, ele morria lá dentro, depois só puxava o presunto aqui. Você, homem, fala para outro homem que está atrás de você, fala, ainda bem que hoje não é assim, hein? E a gente tem visto essas coisas acontecerem dentro da igreja, queridos. Maridos não sendo sacerdote da casa. Mulheres tomando a posição que é do marido. Aí você olha hoje, de repente você está vendo alguma coisa lá. Antigamente era muito normal, né? Pai e filho andarem assim, de mãos dadas. Hoje em dia, as pessoas já olham com outros olhos. Olha lá, está vendo lá um casal. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo seu será também. A gente tem visto isso acontecendo, queridos. Mulher trocando o lugar do homem.
Maridos largando a esposa para viver com outro homem e vice-versa. E aí, não, Senhor, o teu reino vem, porque agora existe igreja para tudo que você quiser e precisar. Mas tem princípios bíblicos, queridos, que não tem como fugir deles. Vocês devem ter visto ontem, com certeza, Maurivan deve ter falado sobre isso, que muitos filhos recebendo exemplos totalmente errados, de quem deveria estar mostrando o que é certo. Porque a figura do homem é a figura do pai. É o pai que ama, é o pai que cuida, é o pai que traz o alimento, mas é o pai que disciplina, é o pai também que vai estar ensinando, é o pai que vai estar mostrando o que é certo, o que é errado, porque amanhã depois o teu filho vira um homem e ele vai ser exatamente aquilo que você mostrou para ele. Não vai ser outra coisa, né? E a gente tem visto isso. E eu fico pensando, né, como vai ser esse futuro que está tão próximo aí? Como será o futuro? Se a igreja, a começar pelos homens, ficar calada, é hora dos homens se unirem, se reunirem, orarem, começarem a buscar de Deus. Porque Deus deu sobre a tua vida a função sacerdotal. E todas as vezes que você fizer isso, vai ser bênção. Mas às vezes a igreja, para poder reunir os homens todos, tem que fazer um churrasco, senão eles não vão. É bom o churrasco? É bom. Mas a gente tem que fazer as coisas por amor. Amor é aquele que pode mudar a nossa história. Pode mudar tudo em nossa vida, queridos. E eu creio perfeitamente que para que haja edificação do reino, através dos homens, todos os homens precisam voltar ao plano original de Deus. A ver por que Deus te criou, por que Deus te formou, qual era o objetivo dele. Então você precisa estar atento, queridos. E eu quero declarar sobre a vida de cada homem aí, levante sua mão direita bem alto assim, que este ano de 2024 será um ano de mudança, será um ano em que o machismo vai cair, em que aquele que diz que é o bom vai começar a baixar a cabeça e deixar Deus agir, em vez dele começar a agir no lugar de Deus. Eu quero declarar que sobre a tua vida não haverá encantamento. Os teus olhos estarão abertos para enxergar as coisas de Deus, não as coisas que o mundo está mostrando por aí. Eu declaro sobre a sua vida a saúde, eu declaro sobre a sua vida a prosperidade, porque no início Deus virou para o homem e falou: com o suor do teu rosto você trará o pão para a sua casa. Então está na hora de o homem começar a suar mais, fazer a sua parte para ver os milagres de Deus, queridos. Como nós vimos aqui, queridos, Deus não está preocupado com o nosso dinheiro, porque Ele é dono de tudo. Então, se Ele é dono de tudo, Ele pode dar sobre você, homem, tudo aquilo que você precisa para ser o melhor, mais sábio, mais inteligente sacerdote na palavra de Deus, queridos. Aleluia. Oh, alabaxere canta labarabarabás. Oh, rabaxere. Queridos, nós começamos apóstolo Licela fazendo uma reunião com as mulheres todo sábado à tarde, discipulado. E os maridos vinham, como eram as mulheres, ficavam lá fora, batendo papo, contando figurinha, jogando conversa fora. O que nós fizemos? Trouxemos os homens para dentro.
Nós ainda não estamos com todo o espaço, vamos ter já logo, logo, em nome de Jesus. Mas as mulheres ficam lá e os homens ficam num outro canto, reunidos lá. E cada dia nós estamos discipulando com um assunto sobre a vida deles. Alain, meu filho, você não queira saber como mudou a igreja. Como mudou? Para vocês terem uma ideia, hoje, a cantina toda da igreja está sendo cuidada pelos homens. Os homens começaram, não, vamos fazer alguma coisa, vamos estar fazendo. A gente começou a ver um brilho na vida das mulheres. Vocês sabem por quê? Porque a maioria não foi ensinado, queridos. E eu lembro do apóstolo Paulo, ele foi orientado, o conhecimento que ele recebeu é que ele seria um homem valente, um grande soldado e que ele precisava matar os cristãos. Foi o que ele aprendeu. Mas um dia ele teve um encontro com o grande eu sou. E a vida dele mudou. Então, homem, a tua vida vai mudar também, amém? As coisas vão mudar, e esse ano é um ano de mudança, e para isso você precisa ser persistente, queridos. Persistente. Persistir, não esmorecer, porque hoje está assim, não dá certo, larga, arruma outra, vai indo e vai, não, vai dar certo. Foi essa ajudadora que Deus colocou na sua vida, ela vai ser transformada, não porque você vai começar a brigar, não porque você vai falar mais alto, não porque você fala mais grosso, não, ela vai começar a mudar, porque você vai começar a ter um tempo de oração para a sua casa, para ela. E aí sim, querido, nós vamos poder edificar o reino. E eu creio firmemente que o reino vai ser edificado através dos homens. Então nós precisamos receber isso para a nossa vida. Para ensinarmos as próximas gerações que vão vir. Porque o mundo está perdido lá fora, queridos. Muitas escolas, é proibido se falar no nome de Deus. Banheiro agora, todo mundo junto. Quer dizer, estão mudando todo o princípio de Deus. E nós como igreja, queridos, precisamos o quê? Abrir a nossa boca e falar, não. Nós não aceitamos isso, porque não foi isso que Deus criou. Não foi isso que Deus fez. Isso depende do quê? É nessa hora que nós precisamos chegar para o diabo e falar, meu querido, sobre minha vida existe uma unção de sacerdote. Aqui você não tem vez. Aqui você não vai ter vez. E não é brigando em casa, às vezes, muitas vezes a gente vê homens que vão descontar nos filhos seus problemas interiores. Então, às vezes o filho apanha e não sabe nem por que apanhou. Sem contar as mulheres, então. Aí criaram a delegacia da mulher. Em vez de melhorar, piorou. Você vê a estatística, ela é terrível. E a gente vê Jesus ministrando para pessoas simples, coisas simples, mas com profundidade. E quando ele precisou enfrentar o diabo, ele enfrentou. Mas ele enfrentou de que forma? Está escrito. Então na Bíblia, você e eu, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E eu quero que nesta noite, queridos, os homens venham aqui na frente, eu quero estar orando sobre vocês. Pai, eu quero pedir agora, Senhor, sobre a vida de cada um destes homens que estão aqui, ó Pai. Porque se eles aqui estão, é porque o Senhor quis falar com cada um deles, ó Pai.
Que eles possam cada dia olhar e falar: o que eu posso melhorar como homem para edificar o reino sobre a minha vida, sobre a minha casa. E quando você estiver sentindo plenamente que o reino de Deus está sobre a tua vida, você vai chegar na igreja e vai falar: puxa, aquilo que eu sinto lá, eu sinto aqui também. Porque o que Deus mais quer de cada um de nós homens é uma coisa chamada unidade, queridos. É nos unirmos em oração, nos unirmos no momento de alegria, nos momentos de dificuldade, mas estarmos juntos ali, para podermos vencer. Pai, que o Senhor possa fazer isso em cada vida, Senhor. Há jovens aqui ainda, Senhor, que estão iniciando, Senhor, mas já tiveram a oportunidade de aprender um pouco daquilo que o Senhor tem, ó Pai. Então que nós possamos olhar, queridos, para a nossa vida e nunca comece o seu dia dizendo: eu já estou pronto, eu não preciso de nada. Não. Todo dia nós precisamos, todo dia Deus vai estar te ensinando coisas novas, Ele vai estar falando ao teu coração, Ele vai estar falando com você em cada lugar que você estiver, sabe? Você vai estar exercendo o seu sacerdócio e sendo um homem vitorioso. Sabe, queridos, Adão caiu porque ele deixou Eva sozinha. O diabo veio e falou: bom, não tem ninguém aqui, vou eu tomar para mim. E é isso que ele continua fazendo. Então cuida daquilo que Deus lhe deu. Cuida daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, seja no ministério, seja nos estudos, seja no trabalho, seja na sua casa, aonde você estiver. Seja verdadeiramente um homem em que Deus pode olhar e falar: nesse eu posso confiar, esse tem sido um servo fiel, esse tem colocado a sua vida nas minhas mãos. E você vai viver isso na prática. E aí vão perguntar: mas o que aconteceu? Foi Deus, foi a graça dele, foi a superabundante graça sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Então eu quero declarar hoje, nesta segunda noite aí, queridos, desses 7 dias proféticos, você está no segundo dia, Deus tem tanta coisa aí para trazer, né? Então venha, não deixe que nada te impeça, porque muitas vezes o inimigo tenta te impedir. E as pessoas: mas eu vou chegar na metade do culto. Não tem problema, chegue pelo menos para o amém apostólico, mas chegue, porque Deus sabe as dificuldades, as lutas que você passou. E aprenda uma coisa: é Deus quem luta por você. É Deus quem vai estar lutando por você. E aí sim, você vai ser mais do que vencedores. Então tenha como lição deste ano, desses 7 dias proféticos aqui, que Deus está preparando vocês, homens, para a edificação do reino dele aqui na terra. Eu os abençoo agora, cada um de vocês, no nome poderoso de Jesus. Sejam abençoados, recebam a mudança de Deus, recebam tudo aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida, sabe, nesses 7 dias. Receba do Senhor, agradeça a Ele, porque muitas vezes nós não ouvimos a palavra que nós gostaríamos, mas aquela que nós estamos precisando ouvir, queridos. E é aí que Deus começa a mudar. Eu tenho certeza que vai chover testemunhos aí, de mudanças, sabe, vai chover, as coisas vão mudar, sabe, nós não podemos aceitar nada do que está no mundo, aquilo lá não nos interessa, nós temos que fazer a diferença, e acima de tudo, honrarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe, queridos, ficam na paz aí, tá?